espalhando luz, esperança e salvação. Espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Sou grato ao Senhor. O Senhor está nos dando essa poderosa oportunidade de estarmos na sua presença, sermos esta noite agraciados pela sua palavra. Também quero agradecer ao pastor Odair pela confiança, juntamente com a pastora, que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente, aleluia. Fico muito feliz com a igreja bonita e abençoada e cheia da graça de Deus, aleluia. Tenho certeza que essa noite o Senhor tem uma palavra para os nossos corações esta noite, aleluia. Você que trouxe as vossas Bíblias, abra ela comigo, aleluia, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, aleluia, louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo de número 17, vamos estar lendo o versículo de número 1 seguir, aleluia, louvado seja Deus. Tenho certeza que esse tema será um tema marcante para este lugar, para a obra do Senhor, aleluia. E eu tenho a plena convicção de que Deus tem uma palavra para o teu coração esta noite. A minha Bíblia, ela vai ter uma tradução talvez diferente, mas assim vamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis 17, primeiro diz: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Mais um pouquinho para frente, aleluia. Convido você, abre no versículo de número 8, aleluia, louvado seja Deus, que diz assim: então a palavra do Senhor que lhe foi dirigida neste termo: aprontai-te, vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie o teu sustento. Amém, louvado seja Deus. Coloque a tua Bíblia no banco. Quero reforçar a oração, aleluia, que o pastor fez esta noite por nós. E eu quero convidar você a levar o seu pensamento diante do trono de Deus. Somente o Senhor tem uma palavra para o teu coração essa noite. Somente o Senhor, aleluia, o Deus de Israel, o nosso Senhor, tem o privilégio de marcar esse encontro com você essa noite. Vamos orar. Senhor, graça te dou esta noite por mais uma vez estar na tua presença. Senhor, eu quero juntamente com a tua igreja esta noite, Senhor, lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos envolva com a tua graça, nos envolva com a tua glória, Senhor. Abre, Senhor, ó Pai eterno, o nosso entendimento, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós esta noite. Senhor, em oração também, Senhor, eu quero repreender, ó Deus, toda obra ao contrário, Senhor, tudo aquilo que veio para atrapalhar este culto, Senhor, para a tua glória estar sobre nós. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo esta noite que quero determinar, Senhor, que nós vamos sair daqui cheio da tua graça, Senhor, e dentro da tua palavra. Amém. Pode tomar os vossos assentos, amados irmãos em Cristo Jesus. Quando o pastor Odair nos deu o convite de estarmos aqui, com
Confesso aos irmãos que ardeu em meu coração. Jazia um tempo que não estava aqui, mas o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui. Fui até Ele após o convite, para junto aceitarmos pessoalmente o convite para trazermos a palavra. Aleluia. Trago a paz do meu pastor José Muniz, para toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos o tema agosto de Deus, um tema fortíssimo, um tema que impactou o meu coração. Quando nós falamos sobre o agosto de Deus, nós determinamos que o mês de agosto será um mês abençoado, não somente para mim, mas será um agosto abençoado para a sua vida. Será um momento de viravolta, será um momento de recomeço, será um momento de grandes vitórias. E quando nós colocamos a este ponto, a este tema, não porque falarmos de uma providência divina ou de não falarmos de um socorro de Deus. Quando nós falamos em providência divina, eu levo ao meu pensamento diante da presença do Senhor, aonde o Senhor me levou ao primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, onde nós conhecemos bem a história deste livro e também conhecemos a história desses capítulos. Por que não falarmos esta noite de um povo que tem, aleluia, diante da presença de Deus, a carisma de estar, aleluia, envolvido na glória do Senhor. Nós falamos sobre o povo de Israel. Quando nós falamos sobre o povo de Israel, nós falamos sobre algo tenebroso e algo abençoador, aleluia, aonde em meio à prova, dificuldade, aleluia, veio sobre eles, mas eles suportaram, estavam na presença de Deus e venceram. E essa noite eu quero falar, aleluia, sobre isso, sobre a sua vida, aleluia, sobre a minha vida, e comparar um pouco, aleluia, como o Senhor esteve com o povo de Israel e também está conosco, não somente este ano, mas este mês, e estará conosco até a consumação dos séculos. Quando nós falamos, aleluia, no capítulo 17, nós vamos mencionar uma história, aleluia, que vem dizendo, aleluia, uma providência divina sobre o povo de Israel. A Bíblia diz que nesse tempo, aleluia, pulando o tempo que Israel estava em dificuldade, no capítulo 17 vem falando sobre um rei chamado Acabe, aleluia, um rei aonde a Bíblia diz que era o 7º rei de Israel, aleluia, onde ele governou por 22 anos sobre Israel. A Bíblia diz que no governo deste homem, aleluia, houve uma decadência e houve também, aleluia, uma dificuldade para o povo de Israel. E essa noite eu quero falar sobre isso, sobre a sua vida e a minha vida, e comparar como Deus entra com providência. Olhe para a pessoa que está bem do teu lado e diga: mas Deus depende de você. Olhe com palavra profética mesmo, com olhar profético, diz: Deus depende de você, para que a glória dele se manifeste sobre essa terra. A Bíblia diz que quando o rei Acabe, o 7º rei de Israel, a Bíblia nos dá o privilégio de mencionar esse rei no século mais ou menos 900 a 800 anos antes de Cristo. O rei Acabe reina, um rei que vinha a uma linhagem e vinha a um reinado e conhecia a parte boa e a parte ruim, aleluia, de toda a providência e a história de Israel. A Bíblia diz que esse rei se envolve e se casa com uma mulher por nome de Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal era o rei de Sidônio. E a Bíblia diz que esse rei era um rei muito idólatra. Ele trazia sobre si os seus deuses. E a Bíblia diz que Jezabel,
ela morava na Cilícia. E a Bíblia nos menciona que hoje era a região Líbano e Síria. Era essa parte dessa região onde ela esteve morando. Esteve sendo criada dentro de uma idolatria e dentro de algo diabólico sobre a vida dela, e veio percorrendo sobre a vida dela. E quando o rei Acabe encontra com esta mulher, casa com ela, a Bíblia diz que Acabe, sendo rei de Israel, o 7º rei, traz para si e traz para o reino toda a idolatria desta mulher. Ele se junta a ela e pega aquilo que era mais tenebroso diante do Deus de Israel. Era adorar outros deuses, porque Israel tinha sobre si e tinha os seus mandamentos que dizia que somente a Deus adorará e não adorará outros deuses. E quando o rei Acabe traz isso para si, a Bíblia diz que o rei Acabe traz os deuses, traz o deus Baal e Astarote. A Bíblia diz que esses deuses entram, aleluia, no seu reinado, e vai aí um sofrimento para o povo de Israel. A Bíblia diz que começou a opressão. Alguém que sempre ouviu em falar e adorar somente o Deus de Israel, de repente vem um rei e diz: olha, vamos parar com isso. Vamos levantar, aleluia, altares ao Deus de Baal e ao Deus de Astarote. A Bíblia diz que o Deus de Baal era o Deus da fertilidade e da tempestade, e muito popular entre os felícios, que era o povo de Jezabel. Era onde Jezabel morou e estava ali o tempo todo sendo criado. A Bíblia diz que quando ele traz para si esses deuses e traz para si o Deus Astarote, ele também traz para o povo de Israel que ela era a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Venha comigo esta noite para esta mensagem. Há um povo que viu o Senhor abençoar eles em meio ao deserto, viu o Senhor fazer coisas grandes sobre a vida dele, e de repente vem esse peso. O rei traz para a nação algo, aleluia, que eles não poderiam aceitar. Mas a Bíblia diz que a opressão começou a ir, e o povo começa a se corromper, aleluia, devido ao reinado de Acabe, ele trazendo sobre si os deuses de Jezabel. Quando ele traz sobre o povo de Israel esses deuses, e eles começam a adorar a outros deuses, a Bíblia diz que o Senhor olha diferente. Ele olha diferente para aquela nação. A Bíblia diz que o rei Acabe, o rei do norte, traz para aquela nação uma maldição, e eles começam a se contaminar com aqueles deuses. E quando ele começa a contaminar sobre aqueles deuses, a Bíblia menciona que o Senhor olha para a terra. Ponho eu procurando alguém, pastor Odair, que viesse ter uma visão diferente, um coração diferente, para enfrentar aquilo ou aquela dificuldade que estava ali. A Bíblia diz que o Senhor encontra um homem. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: encontrou Elias.
Um homem corajoso, que não fugiu dos princípios que o Senhor tinha ordenado na sua vida. Um homem que tinha colocado no seu coração que não existia outro Deus a não ser o Deus de Israel. Abro um parênteses esta noite para falar para você que o nosso Deus no tempo de hoje, ele não mudou. O tempo de hoje está se corrompendo, aleluia. Está sendo se corrompido ao povo, o povo se corrompe. Mas esta noite o Espírito de Deus me traz sobre este lugar para dizer para você que você foi escolhido, aleluia, para ouvir esta palavra, para não deixar trazer, aleluia, sobre a tua casa, sobre a tua vida, outro Deus a não ser o Deus de Israel. Quem acredita, diga glória a Deus. Elias, conhecido como Elias, o Tesbita, que era da cidade de Tesbe, localizada na região de Gileade, ao leste do Rio Jordão. E aquela região era conhecida por ser montanhosa, e ali também a sua renda vindo de gados. Então era criação de gados. É da onde veio este homem. É da onde surgiu este homem, aonde a história nos leva a falar deste homem, por nome Elias, o profeta que não temeu, mas entrou com providência diante da presença de Deus. A Bíblia diz que Elias, aonde nós lemos, este homem, quando deparou com Acabe e viu que o rei Acabe estava destruindo ou estava levando ao povo a um cativo enorme, aprisionado pelos deuses, ele toma uma decisão quando ele depara com o rei Acabe, aonde nós lemos que ele olha para o rei Acabe e diz: olha, rei, segundo a minha palavra, não vai chover. Deixa eu falar para você, alguém que chega na frente do rei, alguém que tinha extremamente força em tudo, era o rei Acabe. Ele tinha um reinado que estava ao seu domínio. E olha para tudo aquilo, irmãos. Tudo aquilo que ele estava fazendo, e ele vai contra. Ele diz: eu não vou me corromper. E tem mais, ó rei Acabe, para provar que existe um Deus no céu, para provar que existe o Deus de Israel. Segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra. Aí começa a grande luta, ou a grande história de vitória sobre a vida deste homem. A Bíblia diz que depois que ele lança essa palavra, o Senhor lhe dá uma ordem. Ele diz: olha, Elias, vai até o ribeiro Querite, fique lá, ou permaneça lá, que eu vou te sustentar lá. Quando o Senhor olha para Elias e viu que Elias tinha uma atitude diferente, viu que
ele, ao seu princípio, ele defendia, o Senhor começa a proteger este homem. O Senhor começa a olhar diferente para Elias e diz: olha, Elias, eu estou contigo. É essa palavra mesmo, Elias. Desce lá ao ribeiro e lá eu vou te sustentar. Você vai tomar a água do ribeiro e será sustentado com os corvos. A Bíblia diz que a palavra do Senhor vem se cumprindo sobre a vida desse homem, e ele permanece aonde o Senhor o mandou. Deixa eu falar algo para você essa noite. A obediência sobre a nossa vida nos traz riquezas muito mais além do que nós pensamos. A obediência ao Senhor traz muito mais além do que as pessoas pensam ao nosso respeito ao bem. A Bíblia diz que quando nós somos obedientes, o Senhor cuida da nossa vida, da nossa casa e de toda a nossa história. É por isso que ele foi com Elias, por isso que ele deu uma ordem para Elias. E quando essa ordem ocorre, Elias vai aonde o Senhor o ordenou, aonde o Senhor tinha colocado ele para estar. Tudo começa a dar certo. A Bíblia diz que ele veio e foi sustentado, e ele estava ali tranquilo na presença do Senhor. E a Bíblia nos dá o privilégio de entendermos algo que o Senhor vem falando. Isso me chamou a atenção. Quando Elias estava ali sobre a caverna, a Bíblia diz que antes do Senhor falar com ele, o Senhor envia um vento muito forte. E após o vento, o Senhor envia um terremoto. E após o terremoto, o Senhor envia uma coluna, um fogo. Mas o que me chamou a atenção é que o Senhor não estava falando com ele em nenhum desses pontos. O Senhor fala com ele quando ele começa a ouvir a voz de Deus. O Senhor fala com ele na calmaria. Quando tudo para, o Senhor começa a falar com ele e ele começa a ouvir ao Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Levante a tua mão essa noite, aleluia, para receber uma palavra profética sobre a tua vida, aleluia. O Senhor trará calmaria sobre a tua vida, aleluia. E nessa calmaria o Senhor trará sobre a tua vida uma palavra abençoadora, aleluia, onde mudará a tua história e a providência do Senhor entrará sobre a sua vida. Quem acredita, diga glória a Deus. E quando o Senhor fala com ele, diz: olha, Elias, chegou o tempo. Secou o ribeiro devido à seca, que a seca, a permanência dela ficou 3 anos e meio. E quando seca o ribeiro, ele diz: olha, você não vai morrer de fome aí nem de sede, Elias. Isso é o cuidado de Deus com alguém. Isso é o cuidado de Deus conosco. Preste atenção, aleluia. Para aqueles que ouvem a palavra, obedecem ao Senhor e tem um princípio de Deus sobre a sua vida. O Senhor não deixa nós perecer. O Senhor não deixa, aleluia, nem o inimigo, aleluia, colocar dificuldade naquilo que você não pensa. O Senhor olha para ele e diz: você não vai morrer de fome e nem de sede. Vai a Serepta
desce e vai a Serepta. E lá eu já preparei uma viúva que vai te sustentar. Já está tudo preparado. Oh, aleluia. Levante a tua mão assim. Eu sei quando estou pregando também, eu sei quando o Senhor está falando uma palavra profética sobre a igreja. Oh, aleluia. E o Senhor dará uma ordem sobre a tua vida, onde tudo estará preparado, aleluia. Levante a tua mão, tudo está preparado, aleluia, e será este mês, oh Deus. Alai cantoria mandarábia, será este mês a providência de Deus sobre a tua vida. E a Bíblia diz que mais uma vez ele obedece ao Senhor. E quando ele obedece a Deus, ele desce a Serepta, a cidade que pertencia ao território de Sidom. E ele diz claro: ali eu ordenei uma viúva que te alimente, que cuide de você. E quando ele desce aquela cidade, o que me chamou a atenção é que ele depara com uma viúva. E aquela viúva estava numa decadência sobre a sua vida. Oh, estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Deus está entrando com uma providência poderosa sobre a vida de alguém essa noite. Aquela mulher estava com uma dificuldade tão grande na sua vida, que quando o profeta depara com ela, ele olha para ela e fala assim: olha, me dá água para beber. Me dá água para beber. E ela vai com a maior humildade pegar a água. Ele diz: ei, para aí, volta aqui. Também prepara para mim algo para comer. Deixa eu falar para você, quando aquela mulher vira para ele, e dá uma palavra tão assustadora, diz: olha, as coisas estão tão difíceis que eu estava catando graveto ali para pegar o último resto de farinha, de azeite, para fazer para eu e meu filho comer a última coisa que eu tinha e nós morrermos. Quando eu entrei dentro desta palavra lendo, que eu vi que aquela mulher já estava determinado o seu fim, disse: Senhor, como a providência de Deus é linda, como a providência de Deus é maravilhosa. Que o Senhor olha para a dificuldade daquela mulher. O Senhor olhou para aquilo que ela estava necessitando. Ela não estava necessitando nada mais do que somente alimentar. Preste atenção. Ela estava precisando de alimento para ela e para o seu filho, para eles não morrerem de fome. A decadência naquela terra estava tão aprofundada, devido à palavra do profeta, por não haver chuva.
que a seca estava de extrema. Toda a colheita, tudo aquilo que estava preparado, estava acabado. E aquela mulher já estava determinada sobre a sua vida. A Bíblia diz que quando ela lança essa palavra para ele diz: negativo, vai lá, faz primeiro para mim. Olha a palavra dele: faz primeiro para mim e depois você vai fazer para você e o seu filho com aquilo que sobrar. Sabe o que nós estamos precisando nos dias de hoje, pastor Odair? É determinar a nossa vitória. É determinar aquilo que Deus tem para nós. É determinarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Você sabe qual que é o nosso problema? É que às vezes nós duvidamos de nós mesmos, tanto que Deus está sobre a nossa vida. Aí a caçuria mandorai. Se Deus determinou o coração do pastor, aleluia, que esse mês de agosto será um mês de bênção, deixa eu falar para você, quem está com a fé aqui juntamente comigo, dizendo: esse mês será um mês de vitória sobre a minha vida. Não importa, aleluia, o que esteja acontecendo, Deus vai fazer um viravolta sobre a minha vida. E a viravolta vai ser tão grande na vida das pessoas que estão ouvindo esta palavra, crendo e guardar no seu coração, que marcará a sua história. O testemunho acontecerá aqui. É que fala tchau memburia basura candarai. Oh, aleluia! Estou sentindo fortemente a presença de Deus aqui. A porta se abrindo esse mês, pastor, para pessoas aqui. Eu não vim, aleluia, contar história de Carunche, não. Estou lendo aqui, testemunhando aquilo que Deus faz sobre a vida das pessoas, sobre a minha vida e a tua vida, aleluia. E o Espírito de Deus me impõe a dizer esta noite que esse mês será um mês de portas se abrindo para esta casa e para pessoas sobre este lugar. Quem acredita, levante a tua mão assim comigo, aleluia. E quando ela acredita, ela confiou na palavra do profeta. E ela vai lá e faz. E ele diz: olha, tem mais coisa. Assim diz o Senhor: não vai faltar farinha nessa panela que você está fazendo, nem nessa de azeite, aleluia. Não vai faltar enquanto não passar esse tempo, aleluia. A Bíblia diz que a mulher faz, aleluia, para Elias, e o milagre começa acontecendo não somente na vida de Elias, mas naquela casa, aleluia, e sobre o seu filho começa acontecendo um grande milagre de providência divina do Senhor. Quando ela faz, aleluia, creio eu, aleluia, leva os meus pensamentos além esta noite. Quando ela começa a fazer, que ela vê, que em vez, quanto mais ela tira, mais começa a multiplicar, aleluia. Ela começa a imaginar quão grande é o Deus de Israel. Aleluia. A Bíblia diz que ela, com a sua humildade, diga: Elias, vamos fazer o seguinte, fique morando aqui comigo. Fique aqui comigo, Elias. Ela arruma um cantinho para Elias. Creio eu
que não era embaixo, a Bíblia nos cita que era em cima. Ou seja, era algo de um sobrado. E ele começa a morar com aquela mulher. Pense comigo essa noite. Vamos viajar espiritualmente. Todo dia aquela mulher fazia o alimento. Todo dia ela voltava, o negócio estava do mesmo jeito. Tirava as farinhas, a hora que ela olhava de novo, estava o mesmo tanto. O milagre todo dia acontecendo, pastor Odair, sobre a casa daquela mulher. Sim, Espírito Santo. Ai, a sua mandurabacandarai. Ei, a providência do Senhor, me diz o Espírito Santo, que você verá todos os dias na tua vida acontecendo, e o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Deus de providência. Quem entrar espiritual essa noite vai entender o que Deus está fazendo aqui. Está vendo uma grande multiplicação de bênçãos sobre a sua igreja. E o que me chama a atenção é que você, aleluia, foi apontado para o Espírito, foi apontado pelo Espírito de Deus, dizendo: olha, você vai lá hoje que você vai receber uma bênção. E me diz o Espírito Santo, é você mesmo que o Senhor impulsionou. Essa bênção vem para a tua vida, e para a tua casa, e para a tua família. E a Bíblia diz que quando essa mulher estava tranquila, acontece algo na vida dela. Deixa eu falar algo para você. Não tem aquele momento que parece que as coisas estão tranquilas de uma hora para outra. As coisas viram de cabeça para baixo e você assusta com aquilo que está acontecendo, que você não esperava, porque você estava vendo a providência de Deus. Você estava vendo o que Deus estava fazendo todos os dias. Pega você aí, que é para você essa palavra. Não deixa essa palavra passar, aleluia. Parece que todos os dias Deus estava falando e abençoando, hora para outra, aleluia. Parece que as coisas começam a ficar de cabeça para baixo e você não entende. Você vai entender, aleluia, que isso é Deus querendo mais na tua vida, pelo aquilo que está acontecendo. A Bíblia diz que tudo bem com essa mulher. De uma hora para outra, seu filho adoece e morre. Pensa o desespero daquela mãe. Ela se desesperou, é a primeira coisa, você lê na sua casa. Primeira coisa que ela pensa, porque é o que ela fala para o profeta: o que eu fiz. O que eu fiz de errado. Não é o que fez de errado, aleluia. É aquilo que Deus tem preparado dentro de uma prova para você, que será uma bênção sobre a tua vida no final da sua história, ou no final daquilo que Deus quer descrever. Porque quando aquela mulher começou a acusar para si mesma: não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o que eu fiz? Ela chega ao profeta e diz: profeta Elias, o que eu fiz para que venha esse mal sobre a minha vida, sobre a minha casa? O meu filho está morto. Ela estava dizendo: a minha história está acabada. Oh, aleluia. A minha história parou. Era a única semente, o único que ia seguir a linhagem. Agora minha história acabou, tá aí morto, Elias. Curva a tua cabeça essa noite. Para aí, caramba, que fácil. Preste bem atenção que Deus vai falar para você essa noite.
A sua história não acabou. Deus tem algo além do teu entendimento. Deus quer mostrar a sua maravilha, aleluia, na tua vida. O inimigo pode ter até falado ao teu ouvido, dizendo que tudo acabou, tudo parou e agora não vai dar. Mas o Espírito de Deus me impõe a dizer esta noite que a sua história só está começando por um grande milagre que acontecerá, aleluia, dentro desta campanha. Acredite você, aleluia, Deus está mudando a sua história. Dentro desta provação, Deus está mudando a tua história. Oh, aleluia! Quando essa mulher achou que estava acabado, chama o profeta, diga para ele o que estava acontecendo. O profeta olha para ela, diz: segura só um pouquinho ali, me dá o teu filho aqui. E ele sobe lá em cima. A Bíblia menciona, ele sobe lá em cima no seu quarto, pega um menino que estava morto, deita sobre ele e começa a orar ao Deus de Israel. Ele começa a falar com Deus de Israel em cima do problema. Sim, Espírito Santo, preste atenção, aleluia. Essa noite é uma noite profética. O Senhor me impõe de uma forma sobrenatural esta noite. Pega esse problema que está, aleluia, achando que vai acabar tudo. Pega ele, coloca hoje na tua oração. Começa a falar com ele, aleluia, desse problema. Começa a falar com Deus em cima deste problema. E diz, aleluia, o Senhor para ti essa noite, que esse problema será para a glória do nome de Jesus. A Bíblia diz que ele fala com o Senhor abre o céu. De repente ele deita sobre o menino, ore a Deus, e na sua oração o Senhor começa o milagre a acontecer. O menino começa a respirar e ele diz: Senhor, traga vida para ele. E o Senhor ouve a oração de Elias e o menino começa a respirar. A Bíblia diz, ele pega o menino com vida, leva para sua mãe, aleluia, diz aqui: o menino vive. Ou ele estava dizendo, preste atenção, que quem está com Deus obedece a Deus, aleluia. Quem está dentro de um propósito, aleluia, tudo acontece de melhor, aleluia. Sabe o que me chama a atenção? Preste atenção. O Senhor me chamou uma atenção tremenda. Porque essa mulher olha para ele, pastor Odair, e diz a seguinte palavra: agora eu sei que tu és o homem de Deus. Espírito Santo, eu vou falar. Preste atenção. Essa mulher vira para o profeta. Seu filho ressuscitou. Ela olha para ele e diz: agora eu sei que és um homem de Deus. E eu fui falar com o Espírito Santo. Eu disse: Senhor, essa mulher viu todos os dias o milagre acontecendo, a multiplicação acontecendo todos os dias. E de repente ela lança uma palavra dizendo: agora eu vejo que você é um homem de Deus. O que o Espírito de Deus me impõe a dizer esta noite? Você tem visto todos os dias o milagre acontecer na tua vida.
Preste atenção. O Espírito me impõe, o Espírito Santo me impõe a dizer que sobre este lugar, não é lá fora, sobre este lugar, tem pessoas que têm visto o milagre de Deus todos os dias. Olha para mim e fala: pastor, qual é o maior milagre? Pode falar, fala. Novamente. A Bíblia nos cita que o maior milagre, a maior graça que o Senhor nos deu é o fôlego de vida que vem no jardim do Éden. Só de você acordar todos os dias, aleluia, e ter o privilégio de respirar, estar na presença de Deus e entender que todos os dias Deus vai fazer algo novo na tua vida, já é um grande milagre. Deixa eu falar para você, aleluia. Isso é um grande milagre sobre a nossa vida. Mas o Senhor tem mais para você. Quando essa mulher vira e acredita e coloca ao seu coração um milagre maior, e Elias olha para aquela mulher naquela palavra e começa a determinar as coisas sobre a vida daquela mulher. Creio eu, se coloca em pé, igreja, aleluia. Creio eu, aleluia, que a história daquela mulher depois da ressurreição do seu filho mudou toda a sua casa, mudou toda a sua história. Tem pessoas aqui essa noite, aleluia, que querem ver um milagre maior de Deus na tua vida. Levante a tua mão assim: eu vou determinar sobre a tua vida esta noite. Já estou acabando, aleluia, louvado seja Deus. Vou determinar um milagre maior sobre a tua vida, aleluia. Nesse mês de agosto, aleluia, levante a tua mão. Eu vou lançar uma palavra profética aqui sobre a tua vida, aleluia. Nesse mês de agosto, o Senhor vai apresentar para você de uma forma sobrenatural. Deus vai apresentar para você dentro desta campanha, dentro deste propósito, aleluia, que Ele é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Tem um propósito na tua vida, na vida da tua família, aleluia, e na vida daqueles que te rodeiam, aleluia. E para isso, aleluia, o Senhor te chamou aqui, aleluia, para dar uma grande vitória, aleluia, pela sua poderosa e eterna palavra. Para resumir, após Elias fazer tudo isso, Elias entra dentro de uma grande história. E ali, sem soldados, o Senhor permite Elias fazer uma fulminação, que o fogo cai do céu e queima 100 soldados. Após isso, o Senhor ordena ele para descer. E a Bíblia diz que nessa história, por ele ser e acreditar no Deus de Israel, ele enfrenta 450 profetas de Baal. Deus está precisando aqui nessa nação que você levante na tua casa contra os deuses e contra aquilo que atrapalha a tua vida, e diz: olha, a partir de hoje sai da minha vida e da minha história, porque tenho algo especial, aleluia, para resolver nessa terra. O Senhor me chamou para ganhar alma, aleluia, para o nome dele ser glorificado, aleluia. Com a permissão do nosso pastor, aleluia, eu quero orar contigo esta noite. Quero convidar você aqui na frente, aqueles que podem, aleluia, louvado seja Deus.
Vem aqui na frente, receberam a oração. Aqueles que acreditaram dentro desta palavra que hoje é uma noite de providência na tua vida. Vem aqui na frente. Oh, aleluia. Eu vou orar contigo e só peço uma coisa: que nesta oração você determina na tua vida que o Senhor é maior do que todos esses, ou do que todas essas dificuldades que tem batido na tua porta. E que o milagre que você espera, Deus tem, aleluia, para você essa noite, aleluia. E a providência que você espera, o Senhor vai entregar essa noite. Vamos orar, encurva a tua cabeça. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus de Israel, ouvimos, Senhor, a tua palavra, Senhor. Grandioso és o Senhor, aleluia, em poder e em palavras. Aqui, Senhor, está o teu povo, Senhor, nesse grande propósito, Senhor, aonde, Senhor, tem um tema que o agosto que nós estamos, esse mês que nós estamos, Senhor, ó Pai eterno, será um agosto, meu Deus, de vitória, de bênção e de maravilha sobre a vida dos teus filhos. Então eu te peço, Espírito Santo, todos aqueles que vieram, Senhor, aqui na frente, ou aqueles, Senhor, que estão, ó Pai eterno, em prol de uma resposta, ou algo, Senhor, do Senhor, que essa noite o Senhor te entra com uma providência abençoando, vai abençoando, Espírito Santo, abrindo porta aonde não tem porta, Senhor. Vai, Senhor, produzindo milagre. Aquele que precisa de uma cura, Senhor, que esta noite, meu Deus, a cura vem sobre a vida dessas pessoas. Aquele que precisa que o Senhor, ó Deus, visita o lar, meu Deus, e vai convertendo, vai trazendo a palavra ao coração, Senhor, dos teus filhos que estão lá. Meu Deus, esta noite nós determinamos, ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, converterá, meu Deus, e fará grandes milagres. Senhor, eu creio, meu Deus, na providência, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, amém.